Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Hoje eu tenho aqui uma convidada, mas muito especial. Eu estava tão ansioso pela presença dela que eu cheguei no estúdio 24 horas antes da gravação. Pois é, isso acontece, né? Ela veio diretamente do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, para gravar conosco. Ela é gestora de marketing, trabalha com marketing esportivo e ela migrou da cidade para a montanha. Nosso sonho, né? Todo mundo que ama trail tem esse sonho de sair da cidade cinza e ir para a cidade verde ou para a zona da mata. Estou falando de Tatiana Sus. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Zulu. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, né? Receber alguém que viajou aí mais de 9 horas para estar especialmente no nosso episódio do Na Montanha. É uma honra muito grande recebê-la aqui e dizer que estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada. Você começou a correr faz pouco tempo, né? Tem aí, você começou em 2014 na rua. Isso, comecei em 2014. Tem aí 9 anos, né? E aí fez aquele caminho para as trilhas em 2016. Exatamente. Eu comecei em 2014 como a maioria das pessoas, buscando qualidade de vida, queria emagrecer. Então, eu não tinha essa vontade de ir para academia. Eu pensei, vou fazer alguma coisa barata, né? E ao ar livre. Eu pensei, na época eu morava no Rio, né? Na cidade do Rio. Então, eu fui dar uma volta na lagoa. Aí, minha primeira corrida foi 7 quilômetros em volta da lagoa, de uma vez só. E, obviamente, eu terminei a corrida com canelite, né? Aí, no dia seguinte, eu fui de novo, 7 quilômetros, e terminei com a canela doendo de novo. Loucura, né? Loucura de iniciante. Mas eu fui, assim, picada pelo bichinho da corrida, mesmo com as dores na canela. E logo de cara. Então, eu comecei e não parei mais. E justamente por causa dessas dores na canela, que como eu comecei errado, essas dores me perseguiram durante muito tempo, por recomendação de vários profissionais, eu tinha que largar o asfalto. Vai correr na terra, vai correr na areia fofa, para tirar um pouco do impacto. E nessa de ir para terra, eu nunca mais voltei para asfalto. E a canelite me levou pro trail. Caramba, que história interessante, hein? A gente gosta de velocidade, todo mundo, a maioria das pessoas começaram na rua, né? Uhum. E aí faz esse caminho aí para a montanha. E quando faz o caminho para a montanha, dificilmente volta para a rua, né, Tati? É verdade. Eu gosto, sim. Correr é correr, né? Na verdade, a gente gosta de correr em qualquer lugar. Então, é divertido você fazer uma meia maratona e tal, mas não tem jeito. A montanha é muito diferente, né? Você corre muito tempo sozinho, ou então com poucas pessoas. Quando você está numa prova de asfalto, você corre ali com 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Então, é uma dinâmica bem diferente, assim. E o contato com a natureza também é uma coisa que, né, vicia. Então, a gente, quando vai para a montanha, realmente não tem vontade de largar. Legal. Eu tenho aqui várias perguntas, você está respondendo e eu já fui, mas eu não quero fugir muito. O que motivou você deixar a cidade e morar, vamos dizer assim, na montanha, né? Qual foi a grande motivação? Assim, na verdade, eu sempre, até mesmo antes de começar a correr trail, eu sempre gostei de ir para trilha, eu sempre fiz trekking, acampar. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, que muita gente tem de, quando aposentar, eu vou morar num lugar mais tranquilo. Só que aí eu comecei a pensar que às vezes a gente fica esperando, né, um momento certo para fazer alguma coisa e esse momento pode não chegar. A gente pode ficar a vida inteira esperando, quando eu me aposentar eu vou fazer isso.
quando chegar na cidade eu vou fazer aquilo. Então eu falei, quer saber? Eu vou tentar fazer isso agora. E no momento que eu pensei isso, eu não consegui, né? Não tinha como. Mas aí veio a pandemia. E com a pandemia, eu acabei trocando de profissão. Eu era fotógrafa. Fui fotógrafa durante a minha vida inteira. E trabalhei com fotografia há mais de 12 anos. E na pandemia, eu comecei uma faculdade de marketing. Eu já tinha estudado marketing, mas aí eu resolvi fazer a faculdade e me formei e vi ali uma possibilidade de trabalhar home office, né? É uma profissão que possibilita trabalhar remoto. Então, eu uni isso com a pandemia e eu pensei, bom, agora eu consigo morar onde eu quiser. Então, surgiu a possibilidade de realizar o sonho da aposentadoria bem antes, né? Legal. A diferença é muito grande? Nossa, muito. Até para quem gosta de tranquilidade, de paz, natureza, tem um impacto quando você chega lá, sabe? Porque, por exemplo, eu moro num lugar que eu tô realmente no alto da montanha. Eu tenho 4 vizinhos, mas a gente não se vê, porque as propriedades são... A minha propriedade é pequenininha, mas dos vizinhos as propriedades são grandes, né? A zona rural, normalmente, você tem sítios grandes, né? Então, a gente quase não se vê, a gente não se esbarra. Então, para eu poder chegar numa área mais habitada, que onde tem um mercadinho, uma farmácia, eu tenho que descer 4 quilômetros. Então, são 4 quilômetros com 400, então eu tenho que descer bem. Caramba. Então, assim, quando dá 6 horas... Lá, como a gente está na montanha, né? Tem várias montanhas ao redor, o sol ele se põe mais cedo, né? Então, das 5 horas da tarde, 5h30, tá escuro. E um completo silêncio, né? Você não tem barulho de absolutamente nada, você tem barulho só de bicho. Então, a gente que está acostumada a 10 horas da noite ainda tá fazendo um monte de coisa na cidade, lá não, das 5 horas da tarde, acabou a luz. Quando você percebe... Acabou a luz, que eu digo, acabou a luz do sol. Quando você percebe, das 6 horas da tarde, você já está querendo dormir. Então, assim, no início, isso tem um impacto, porque você não está acostumado. Então, às vezes, o silêncio é até estranho, né? A falta de buzina, de trânsito, é impressionante, mas no início a gente sente falta, sabe? Depois a gente vai acostumando, enfim. Mas tem essa... são muitas diferenças, né? Então, não adianta. A gente está na cidade, a gente acaba acostumando com o caos. Então, quando a gente vai para paz, a gente percebe uma diferença muito grande. Tá com saudade do trânsito, daqui a pouco você pode dar uma volta por São Paulo. Então, é bom que, assim, o lance do home office é legal que, assim, eu tô na montanha, mas eu posso passar uma semaninha em São Paulo, né? Mas aí uma semaninha só, depois eu volto pra minha montanha. Isso aqui é uma loucura, isso aqui... Olha, tem que ter muita paciência, tem que meditar muito, porque o trânsito aqui é uma loucura, viu? Tati, você falou sobre voltar para a montanha, né, fazer essa migração para as montanhas. Nós poderíamos dizer que nós voltamos para casa, né, quando você faz essa reconexão com a natureza, né? Porque se a gente for pegar os antepassados, a gente não vivia numa cidade grande. E aí você está de volta para casa, né? Exatamente. O ser humano ele foi feito para andar por aí e colher frutinha da árvore, né? A gente não foi feito para pegar trânsito, para ficar sentado na frente do computador o dia inteiro. Então, eu acredito que quando você tem uma conexão com a natureza, você realmente está voltando para o que a gente realmente foi feito, né? Que é para estar em contato com a natureza e usar o corpo para se locomover. Não estou falando que eu vou sair por aí caçando meu alimento, mas eu acho que é legal a gente ter contato com o alimento que a gente consome, né? Essa coisa de eu ter ali o meu espaço, então eu posso plantar alguma coisa. Eu posso entender o ciclo das coisas. Quando a gente está na cidade, a gente pega o nosso lixo e joga na lixeira. Eu também pego meu lixo e jogo na lixeira porque eu tenho coleta de lixo... Eu moro na montanha, mas eu tenho coleta de lixo passando na minha porta. Mas quando você está ali, naquele ambiente, você começa a pensar um pouco mais
Poxa, esse lixo que eu estou produzindo, ele vai demorar para sair daqui. Ele vai demorar... Assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas eu acho que quando você está com mais contato com a natureza, você consegue perceber melhor os impactos que você tem no planeta. Então, às vezes, na cidade, a gente está meio que no automático, sabe? As coisas somem da nossa frente, assim. A gente não percebe o caminho natural que as coisas levam para ir embora. Eu acho que quando a gente está ali no meio da natureza, a gente percebe melhor isso. Fala, poxa, quanta sacola de lixo eu produzi hoje? O meu lixeiro passa uma vez por semana. Então, eu começo a ver a quantidade de lixo que eu estou produzindo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de contato com a natureza faz com que você fique um pouco mais consciente também em relação a isso. Eu acho muito importante. Isso é bem interessante, né? Porque, como bem você disse, nós estamos aqui no automático. A gente desembala muito. Exatamente. Né? É muito consumo industrializado, né? Esse mundo capitalista que a gente acaba se acostumando com ele faz com que a gente não perceba o quanto nocivo são as nossas ações e o impacto que ela causa, principalmente no meio ambiente, né? Exatamente. E qual que foi o grande desafio quando você chegou na montanha, assim? Porque por mais que a gente fale que é um retorno, acaba sendo uma mudança bem radical, né? De você estar na cidade, estar próximo de tudo, farmácia, padaria, pizzaria, tudo, e aí você muda, vai lá para a natureza. Quais são os desafios, assim, os maiores desafios a enfrentar morando num local, vamos dizer, praticamente remoto? Eu acho que é exatamente o que você falou, Zulu. São as comodidades que a gente está acostumado na cidade. Então, assim, putz, não fui no mercado e não comprei comida. Você não tem como pedir uma pizza. Tudo bem, até tem uma pizzaria que entrega lá, mas, enfim, não tem essa coisa de você abrir o aplicativo e, hoje eu vou pedir um japonês. Se você não comprou a comida e o mercadinho já fechou, você só vai comer no dia seguinte, sabe? Tem essas coisas assim, eu não... Você tem que se programar ali, você tem que criar uma rotina, porque não está tudo ali fácil na sua mão. E também tem outras coisas, claro. Como eu moro numa zona rural, o transporte público ele é um pouquinho mais deficitário do que na cidade. Por exemplo, eu moro no município de Nova Friburgo, mas o centro, a cidade mesmo, é a 40 quilômetros da zona rural onde eu moro. Então, assim, lá no centro, você tem ônibus para tudo quanto é lugar. Eu não. Como eu moro ali na zona rural, ônibus é de, sei lá, de 3 em 3 horas. Tem horário de manhã, tarde e à noite. Domingo, então... Então, assim, eu que não dirijo, eu passo por uma dificuldade porque eu dependo do transporte público. Então, tem essa questão... A outra questão também é que a minha rua é estrada de chão, que é maravilhoso para correr. Sim. Né? Mas no dia a dia, no verão, então, choveu. Se a motinho que eu dirijo que eu dirijo só ali na zona rural mesmo, se tiver muito cheio de lama, ela não passa. Então, eu não consigo sair de casa. Então, assim, tem essas dificuldades, sabe? Não é tudo de mão beijada, assim como na cidade, que você tem as facilidades, você pega um Uber, Então, você tem que se adaptar àquela nova rotina, né? Tudo tem prós e contras, né? Então, claro que eu continuo achando que os prós são muito maiores do que os contras, mas os contras sempre existem, em qualquer lugar onde você vai morar, né? Com certeza. Sempre tem, né? Principalmente na cidade grande. Acredito que tenha mais contras, porque... Às vezes o que a gente quer é um cantinho para poder descansar, um silêncio, né? Exatamente. Nem sempre é possível aqui em São Paulo. Isso tem um impacto muito grande na nossa saúde, né? Nossa, quando eu venho para a cidade eu durmo muito mal. Porque agora, né, eu tô lá em Três Picos já tem quase 3 anos. Então eu tô acostumada com esse silêncio. Quando eu venho para cá, qualquer barulhinho que eu escuto à noite, eu já acordo, sabe? Então, já mudou, assim. Eu já estou programada para dormir cedo e acordar cedo. Quando bate a noite, eu já estou querendo dormir. Quando o sol começa a nascer, eu já estou querendo acordar.
Então, quando eu venho para a cidade, eu começo a sentir isso diferente, assim, agora começa a me incomodar, sabe? A gente acostuma com tudo, né, na verdade. É uma adaptação, né? Agora, se a Tatiana não fosse uma corredora de montanha, como seria essa adaptação na montanha? Nossa, eu acho que a corrida de montanha teve total influência nisso, nessa minha mudança, porque a primeira coisa que eu parei para pensar é, nossa, vai ser muito mais fácil treinar. Porque no Rio, tudo bem que no Rio, quem mora no Rio é privilegiado, porque você está ali na cidade do Rio, se você mora na Zona Sul, você vai a pé para trilha. Você sobe ali a Floresta da Tijuca, Alto da Boa Vista, enfim, Vista Chinesa. Então, e se você mora um pouco mais longe da Zona Sul, que era o meu caso, você pega o metrô, você pega o ônibus, você também está na trilha. Então, assim, não é igual São Paulo que você precisa pegar o carro, precisa uma horinha ali, pelo menos, para você chegar na trilha, né? Mas você sair de casa, botar o pé na porta e já tá na estrada de chão, já tá ali pronto para subir uma trilha, é incrível, né? Então, qual corredor de montanha não quer isso? Então, eu não treino mais no asfalto, porque para eu chegar no asfalto eu tenho que descer 4 quilômetros para pegar 500 metros de asfalto, que tem a estradinha ali perto de casa, para subir de novo para a trilha. Então, com certeza a corrida de montanha teve um impacto muito grande nessa mudança, porque acaba que a nossa vida meio que gira em torno dos treinos, né? Você trabalha, você faz tudo, mas você tem ali na sua cabeça que terça, quinta, sábado, domingo eu tô treinando, segunda, quarta e sexta eu tô treinando. Então, assim, você tá inserido num lugar onde você tem que é o meu caso, milhões de possibilidades, eu faço 30, 40 quilômetros sem repetir uma trilha, acumulando 2.000 de desnível, é o sonho. Então, com certeza, isso teve uma influência muito grande na mudança em si. E aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Eu te acompanho ali pelas redes sociais e vejo que a sua performance é uma performance excelente. E lógico que devido ao treinamento. E esse treinamento, não falo só do treino estruturado, né, da corrida, mas o seu dia a dia te possibilita um deslocamento onde você precisa estar com condicionamento e vai melhorar o seu condicionamento justamente por esse deslocamento, né? Eu comecei a correr antes de me mudar para lá, né? E eu acho que o desempenho também tem muito a ver com esse lado competitivo. Eu sempre gostei de correr para competir. Eu nunca gostei de correr só para, não desmerecendo, claro, mas eu nunca gostei de correr só para completar a prova. Eu sempre gostei de dar ali o máximo para estar entre as primeiras colocadas. Então, isso também, né? Eu conheço gente que treina muito bem, mas que não tem essa motivação de chegar entre os primeiros. Então, é uma pessoa que corre muito bem, treina muito bem, mas não tem não vai para a prova, não vai para a competição com esse intuito de competir, né? Mas, com certeza, depois que eu me mudei para lá, uma coisa que eu percebi foi a minha subida. Eu sempre fui uma pessoa que eu desci muito bem, eu gosto de descer. Eu não tenho medo de descer. Mas a minha subida melhorou muito porque lá eu tenho subidas longas, então eu consigo treinar. Saindo da minha casa até uma trilha que eu gosto muito de fazer, que é a Cabeça do Dragão, eu tenho 7 quilômetros com 760. De uma Caramba! vez só. Então, eu consigo pegar e subir 7 com 700 e depois descer. E se eu quiser, eu consigo subir de novo e eu posso ficar repetindo essa subida. Ou então, eu posso descer para o outro lado e subir de novo, enfim. Então, eu acho que melhora. E são subidas íngremes, né? São subidas que giram em torno ali de 25%, às vezes 30%. Então, melhorou meu power hiking, melhorou a minha subida, minha caminhada forte. Isso são coisas que eu não costumava treinar tanto, sabe? Por não ter subidas tão longas. Então, eu acho que, com certeza, isso influencia bastante no treinamento. E o fato de você estar ali com... Eu quase não tenho plano, né? Eu tenho uns 500 metros de plano na frente da minha casa e depois eu já começo a subir. Então, inevitavelmente, eu tive que colocar mais desnível no meu treinamento, né? Então, também ajuda, né? Isso é bem interessante. Só para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo, o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da cidade de São Paulo, tem 1.135 metros de altitude, né? Ela mora a 1.500 aproximadamente. Então, ela mora
acima do Pico do Jaraguá, para que vocês possam entender. E, além disso, ela pode subir mais 2.366, 1.500, ela pode subir aí 800, quase 900 de desnível positivo. É bastante montanha, é bastante subida, é bastante inclinação e com certeza esse repertório faz com que a sua musculatura tenha um grande ganho, né? Sim, com certeza. Acho que fora o fortalecimento que a gente já faz, né? O subir também é um super fortalecimento, né? Então, eu acho que só tem a ganhar com isso. Mas você falou de competir, né? Que você gosta muito de competir. Sua primeira corrida você já foi terceira colocada geral. Então ali já indicava alguma coisa, né? Porque não é comum uma pessoa fazer uma estreia e independente de qual seja a prova, ela chegar no geral. Então você, de certa forma, não vou dizer, essa palavra talento, né? Ela está muito ligada ao quanto você se dedica ao treinamento. Então, quem que tem talento? Tem talento quem se dedica, né? Não tem como falar que eu nasci um corredor. Eu vou me tornar um corredor a quantidade de horas de treinamento que eu tiver ali dedicando a ele, né? Você, então, começou já sabendo que você era uma pessoa que tinha uma certa facilidade, mas o treinamento te coloca ali entre as melhores, né? Eu acho que, não sei, talento, biotipo, com certeza eu não tenho, mas eu sempre tive muita vontade. E nessa primeira corrida que eu corri, nessa primeira prova, foi minha primeira prova de trail, então, assim, era muita subida e era uma prova de praia, né, em Arraial do Cabo, lá na região, no litoral do Rio. Então, tinha areia fofa, tinha escada e tinha muita subida. E quem é de lá conhece ali a região do Pontal da Atalaia. Eu xinguei a prova inteira. Falei, ai, gente, não tem mais subida. Aí, sabe, aquela coisa de... Aí, só que assim, eu estava com tanta raiva daquele monte de subida, daquele monte de escada, que eu queria terminar logo. Então eu fazia força para aquilo ali terminar o mais rápido possível. Só que assim, mesmo na época que eu só fazia trilha caminhando, toda vez que eu fazia a mesma trilha, eu gostava de fazer um pouquinho mais rápido. Tipo assim, você bota aquele mochilão e vai caminhar numa trilha para acampar. Se eu fiz aquela trilha em 1 hora, da segunda vez que eu fizesse aquela trilha, eu gostaria de fazer em 50 minutos. Então, eu sempre tive isso, de agora eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. E eu acho que na corrida foi exatamente a mesma coisa, sabe? A minha primeira prova eu cheguei em terceiro geral, aí a segunda prova eu cheguei em segundo geral e a terceira prova eu cheguei em primeiro. Então, assim, eu fui sempre tentando melhorar, né? Mas eu acho que é sempre com esse intuito de tentar fazer o meu melhor, sabe? Não é aquela corrida de ficar olhando para trás, de ficar preocupada com quem está junto. É mais uma corrida de tentar fazer o melhor que eu posso naquele momento. Então, assim, eu vou... Ainda mais que a gente começa com corridas curtas, né? Então, eu vou naquele gás ali do início ao fim para tentar fazer o melhor que eu puder naquele momento. Então, o meu intuito sempre foi esse, tentar fazer o melhor que eu consigo. Então, eu levo isso comigo até hoje. Legal. Vamos fazer uma suposição, não é que seja uma verdade, né? Mas digamos que realmente fosse, você não tivesse o biotipo para correr. Uhum. Não acredito que isso seja uma verdade, tá? Mas já que você citou, vamos colocar dessa maneira. Você poderia dizer, então, que por você considerar que não tem o biotipo para fazer e ter essa performance, é a sua mente que te coloca lá na frente? Eu acho que, como eu te falei, eu conheço pessoas que aparentemente têm o biotipo, pessoas esguias, né? Pessoas magras, pessoas leves, que correm bem, que correm rápido, que correm mais rápido do que eu em treino. Enfim, eu não sou uma corredora, eu não me considero uma corredora rápida, eu tenho dificuldade para ser rápida. Mas eu conheço pessoas, mas que chega na hora da prova, essas pessoas realmente não conseguem desenvolver, porque não tem o instinto dessa pressão que você... É uma pressão, não uma pressão no sentido ruim da palavra, mas essa coisa de
de você estar ali e vai dar tudo. Tudo. Como se aquela ali fosse a sua última prova, como se você pudesse morrer no final daquela prova, porque você vai dar tudo para terminar a prova sem nada, de tanque vazio, sabe? Então, eu acho que isso conta muito na hora de você tentar ganhar uma prova, ou pegar uma colocação legal, ou chegar entre os primeiros, ou seja, na sua categoria. Você tem que ter esse pensamento na prova. Se você não tem esse pensamento de eu vou ali empurrar para frente o mais rápido que eu conseguir, o mais forte que eu conseguir, o tempo inteiro durante a prova, você pode ser o melhor corredor do mundo, mas se você não entrar na prova com essa mentalidade, você vai concluir a prova, sabe? E isso não é uma coisa ruim, eu acho que você tem que ser feliz naquilo que você faz. Quando eu vou para uma prova e eu não estou me sentindo bem para performar e eu só completo a prova, eu termino a prova não me sentindo bem. É como se eu não tivesse me divertido naquela prova. Para mim, eu me divirto quando eu vou ali, dou tudo e acabo sem nada. E fico feliz, mesmo não ganhando ou não pegando um pódio geral, mas eu fico feliz de saber que eu dei tudo ali, sabe? De que eu fui e tudo que eu podia fazer naquele momento eu fiz para ter um melhor desempenho. Isso é o que me deixa feliz na corrida. Como eu tenho amigos e amigas que ficam felizes em completar antes do tempo de corte. Então, assim, eu acho que cada um tem que encontrar ali a sua maneira de ser feliz na corrida, seja na performance ou seja na diversão. O importante é você estar ali aproveitando aquele momento, né? O quanto você quer, o quanto você se dedica e essa vontade interna é primordial, né? Sim, eu acho que sim. É isso que acaba determinando o desempenho. É claro, você tem que treinar, né? Você não pode só ter muita vontade e ir para a prova sem volume, sem treino, que você não vai desempenhar. Não tem milagre que faça você desempenhar numa prova sem treinar, né? Não adianta só ter vontade, mas eu acho que os dois têm que estar alinhados ali. Mas quando a gente pega, e você bem disse, conhece muita gente que treina muito, treina até melhor que você. Teoricamente, corre até mais que você. No dia da prova, você sabe que você está pronta fisicamente. Mas o mecanismo mental é o que vai definir quem vai chegar e quem vai ficar pelo caminho. Então, diante do que você explanou, o que você falou, dá para perceber uma mente muito forte, uma mente campeã, uma vontade, um desejo. E gostei de uma coisa que você falou. Eu não olho para trás. Eu olho para frente e uso a força que eu tiver. E quando eu chego, eu fico satisfeita em saber que não sobrou nada. É isso, né? Exatamente. Assim, para não dizer que eu não olho para trás, nos últimos metros eu olho, porque se eu estiver morrendo e não tiver ninguém atrás de mim, eu dou uma afrouxadinha para poder pegar um gásinho e chegar bem na chegada. Então, assim, se eu puder dar uma relaxada nos últimos metros, eu vou dar a relaxada. Então, eu dou aquela olhadinha para ver se não tem ninguém atrás de mim, que aí eu dou uma relaxada. Mas, durante a prova, essa coisa de ficar correndo, olhando para trás, para ver se tem alguém... Eu não sei nem quem está na minha frente. Normalmente, eu acho que eu estou por último. Porque se eu não vejo ninguém na minha frente, eu acho que não estou conseguindo passar ninguém. Mas eu não fico me preocupando, não fico perguntando. E aí, alguém já passou? Não, eu prefiro não saber. Porque eu tô ali, é aquele eu comigo mesma, né? É para chegar da maneira que você chegou na última prova que você participou. De preferência, de preferência. Tudo bem que era uma prova curta, né? Então é mais fácil você chegar no gás. Agora, quando é uma prova longa, às vezes você chega meio capengando ali. Mas se der para chegar no gás, é muito mais legal, né? Você sabe que eu olhei a sua chegada e falei, vai ser multada, né? Vai tomar uma multa aí por excesso de velocidade. Porque eu tenho alunas, né, que já deixou de ganhar a prova justamente por achar que a prova já estava vencida e naquele trecho final tirar o pé, né? E aí perder a prova faltando 200 metros. Deve ser uma frustração muito grande, então... Nessa última prova eu dei uma olhadinha, dei uma afrouxadinha, mas quando eu cheguei no pico da prova, me avisaram que eu estava em primeiro.
Então, como a prova era um bate e volta pelo mesmo caminho, quando eu desci, eu demorei bastante tempo para cruzar com a segunda colocada subindo. Então, eu pensei, bom, agora ela não me pega mais, a não ser que ela corra do nada, ela desenvolva muito, muito, muito. Mas a gente estava com um gap muito grande. Eu cheguei acho que uns 10 minutos na frente dela. Então, eu sabia que eu podia afrouxar, mas mesmo afrouxando, eu cheguei na pressão, porque você pode afrouxar um pouquinho, mas você não pode afrouxar ao ponto de dar ali um tempo e do nada aparecer alguém, né? É bem frustrante, imagina. Você tá, nunca passei por isso até hoje. Provavelmente pode ser que eu passe, né? Mas você tá ali na beira de ganhar e alguém te passar, deve ser bem frustrante. Uma vez eu estava numa prova que era nesse estilo que você falou, bate e volta. E aí eu estava correndo e tinha uma aluna correndo. E a primeira colocada, ela estava muito na frente, mas muito. E essa minha aluna em segundo. Aí eu falei assim, olha, quando foi fazer o bate-volta que ela passou por mim, eu falei assim, a primeira colocada está muito na sua frente. Se esconda em todas as curvas, que ela vai relaxar. Ela tem uma vantagem tão grande sobre você que ela acha que você não vai chegar. Exatamente. Então, provavelmente ela vai ficar olhando para trás. Então, se esconda nas curvas e você vai conseguir aproximar dela. Faltando 500 metros, eu lembro até hoje, era um rio. Quando a moça colocou o pé no rio, a primeira colocada colocou o pé no rio, a minha aluna chegou junto com ela no rio. Já chegou, passou, foi embora e ganhou a prova. Exatamente. Porque tem esses detalhes também. Quando você tem uma vantagem muito grande, você fica relaxado. Fica relaxado e você olha para trás e não vê ninguém, você fala, tá tranquilo. E quando ela viu, ela tomou um susto, né? Então tem que tomar um cuidado. Eu falo que você tem que sempre usar os 110% para não correr nenhum risco, igual a gente viu na São Silvestre, né? Em vários casos, porque deve ser bem complicado. Eu não sei, porque eu não corro lá na frente, mas imagina você estar liderando a prova inteira e perder a prova faltando 200, 300 metros. Mas tem uma coisa que você falou que é bem interessante. Você está sempre mensurando o desempenho e não o pódio. Você fica feliz com o seu desempenho. Eu acho que isso é interessante dizer, porque muitas vezes o pódio ele é consequência de um bom desempenho ou não, ou do nível de competitividade daquela prova, né? E você sabe se você teve um bom desempenho ou não, independente do pódio, né? Exatamente. Eu acho que você pode ter prova que não foi o meu caso agora. Nessa última prova eu ganhei e eu fiz força do início ao fim para isso acontecer. Mas pode ter uma prova que você pega uma ótima colocação e você correu relativamente tranquilo, e pode ter prova que você fica lá em 5º lugar e você se matou para conseguir aquele 5º lugar. Então eu acho que você é o primeiro que tem que ficar feliz com o seu desempenho, porque você sabe o quanto você batalhou para estar ali. Então, às vezes, você pega um 5º lugar e ninguém te dá atenção, né? Tipo, pegou um 5º lugar, mas você sabe o que você fez para chegar naquele 5º lugar. Às vezes, você teve um desempenho ali incrível naquela prova pro seu treinamento, né? Para o que você faz, e você pegou o 5º lugar porque as outras corredoras que ficaram em 4º, em 3º, em 2º, em 1º, elas desempenham melhor do que você. Naquele dia, elas correram melhor, elas estão com um treinamento mais em dia, enfim. Mas você não... O tanto que você batalhou para estar naquele 5º lugar ali, por isso que eu acho que você tem que mensurar pelo seu desempenho, não pelo resultado da prova, porque você sabe qual foi o seu desempenho na prova. Você sabe que você fez força para estar ali naquele 5º lugar, enfim, daquele 10º lugar, não interessa. Então, eu acho que é isso. Você não tem que ficar se ligando na sua posição, na sua colocação, e sim em como você desempenhou. Você quer melhorar a sua colocação? Então, você vai treinar mais, você vai se dedicar mais. Pode ser também alguma coisa do dia, aquele dia ali não encaixou, num outro dia vai ser melhor, numa outra prova vai ser melhor. Mas você tem que sempre medir pelo seu esforço, pelo seu desempenho, e não pelas outras competidoras, né? Eu acho que é legal você estar sempre buscando melhorar, mas você tem que estar feliz com a sua performance. Até acho que é uma coisa mental, né? Senão você fica muito bitolado ali naquela questão do ganhar, e você tem que estar preocupado com o seu desempenho. Ainda mais no trail, né? No asfalto é tudo muito mais controlado, né? Por mais que você tenha imprevistos, é muito controlado. Agora no trail,
Você pode passar mal, você pode enjoar, a prova é longa, você sobe, você desce, você pode se machucar. O clima interfere na trilha, então, assim, pode chover, pode estar muito calor. Então, assim, as variáveis são enormes, né? É como se fosse outro esporte. Então, é corrida, mas é diferente, né? Então, cada dia é um dia. Você tem que estar ali total em sintonia com o que você está sentindo, com o seu corpo, com o seu desempenho, para você não se frustrar porque não pegou uma melhor colocação. Você tem que, né, se conhecer. Eu acho isso muito importante. Legal. Você falou sobre estar feliz, entender o desempenho. A Tati está feliz com o desempenho dela? Ela pensa que pode melhorar ou chegou num patamar e vamos manter aí? Nossa, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não cheguei nem no começo do que eu quero fazer. Eu tenho muita vontade de correr longas distâncias. Ainda não consegui. Enfim, pode ser questão de treinamento, pode ser o meu biotipo que não favorece muito as corridas longas, pode ser questão de tempo, que eu ainda não consegui desempenhar como eu gostaria de desempenhar nas corridas mais longas. O meu limite até hoje foi 35 quilômetros, então eu quero chegar nos 50, enfim, por enquanto eu penso só nos 50. Mas ainda tem muito chão pela frente, nossa. Eu tenho que melhorar nas curtas para ir galgando nas longas e poder ficar feliz com o meu desempenho. Eu tô feliz porque eu tô treinando feliz, eu tô correndo feliz. E eu acho isso importante. Eu acho que você tem que treinar feliz, satisfeito com o que você está fazendo, gostando do processo, não só focando no resultado. Eu gosto de sair para treinar. Todo dia que eu saio para treinar, eu gosto de fazer o treino de tiro, eu gosto de fazer todos os tipos de treino, eu gosto de fazer. Por mais que naquele dia eu não queira fazer, não estou com saco de fazer, eu vou lá, faço, mas eu gosto de fazer. Então, eu acho que isso é importante, você treinar feliz e você passar pelo processo de maneira feliz. E hoje em dia eu posso dizer que eu estou treinando feliz e estou curtindo o processo. Então, o que vier de desempenho aí em competição é lucro, porque o processo em si, a prova é a cereja do bolo, né? E eu acho que isso, aos pouquinhos, vai me levando para os meus objetivos das provas mais longas, eu não tenho pressa, enfim. Eu sei que eu não sou mais uma novinha, mas também nas corridas longas o pessoal que tem mais experiência leva uma vantagem, né? Porque a corrida longa é experiência, né? Então, eu acho que no momento certo eu vou chegar aí nas corridas mais longas, nas ultras, então ainda tem muita coisa para fazer. Você fala, eu não sou mais novinha, e aí eu olho aqui para sua idade e falo assim, ela é muito nova, porque se eu imaginar que daqui 8 anos, 9 anos, você vai estar numa faixa de corredoras interessante, que são as corredoras mais experientes, que você vê tendo um grande desempenho nas provas, eu acredito que você, com mais 8 anos de experiência, né, e você vai chegar nessa faixa etária que é onde essas meninas estão agora, que são as grandes corredoras do Brasil, você vai estar muito bem, né? E até porque você começou em 2016 no trail, então a gente está falando de alguém que tem aí um pouco mais de 6 anos, tempo, né? Pouco tempo. E respeitar o processo é importante, né? Não ter essa pressa, não atropelar as etapas. Essa construção ela é importante, porque se você está construindo e a base é uma base firme, você vai permanecer lá em cima por muito tempo. E aí, gente, vocês não têm noção qual que é a idade dela, mas ela é extremamente nova. E ela começou em 2014, né? Começou nova e tem um desempenho sensacional. Você falou que falta muita coisa. Qual é o seu grande sonho no trail? Eu acho que o grande sonho é a longevidade. É poder correr e treinar e ter essa rotina de treinos durante muitos, muitos anos. Eu não me imagino vivendo e não correndo, independente de desempenho. Então, independente de competição, de qualquer coisa, eu quero estar até o último dia da minha vida correndo na trilha. Então, pode ser rápido, pode ser devagar, pode ser corridas muito longas, pode ser corridas mais curtas, mas eu quero estar em atividade. Então, o meu maior sonho no trail é continuar no trail.
Então, provavelmente as pessoas esperariam, eu quero estar ganhando prova tal. Não, eu quero estar correndo, independente de qualquer coisa. Eu acho que, independente de desempenho em competição, é a minha vida, é estilo de vida. Então, eu pretendo estar correndo. Esse é o meu maior sonho. Mas é claro que a gente tem aqueles, né? Tipo, tem a metinha, a meta, a metona, né? Então, claro, eu quero fazer prova na Europa. Eu nunca corri na Europa, eu só corri na América Latina, né? Na Argentina e tal. Eu quero correr na Europa, eu quero conhecer o máximo de lugares correndo, independente de ser prova ou não. Viajar para correr é uma delícia, né? E o trail proporciona isso pra gente. É conhecer novos lugares com as nossas pernas, né? Lugares que a gente nunca imaginou conhecer. Ir lá no alto e conhecer com as próprias pernas. Então, eu acho que é isso, é viver essa vida, né? Esse estilo de vida. Independente de se as provas acabarem amanhã, como na pandemia, que a gente não tinha prova, tudo bem que a gente não tinha tanta liberdade também, mas se as provas acabarem amanhã, eu vou continuar correndo. Se o Instagram acabar amanhã, eu vou continuar correndo. Não dependo disso para correr. Então, eu acho que é isso, é viver a corrida, né? Isso é bem interessante que você acabou de falar. Se o Instagram acabar amanhã, eu vou continuar Não, correndo. adoro correr, adoro tirar foto, adoro gravar reels, vídeo. Eu sou fotógrafa, pô, adoro tirar foto. Mas se não tiver lugar para postar, eu vou continuar tirando a foto, eu vou continuar correndo. Se o relógio não funcionar, se a rede social não tiver, vai continuar Não. correndo, porque isso é importante, porque Exatamente. hoje em dia tem muita gente preocupada em dar resposta para outras pessoas e não é bem por aí, no meu modo de pensar, né? Você Exatamente. falou de correr na Europa, de viajar. Já passou pela sua cabeça você estar na Europa ou em qualquer outro lugar aí pela seleção brasileira? Sim e não. O trail, ele é muito das corridas mais longas, né? A gente não tem muita visibilidade nas corridas com menos de 45 quilômetros, enfim, 50. Então, eu não sei se dá tempo de desempenhar bem numa corrida longa ao ponto de pegar uma vaga em seleção, alguma coisa assim. Porque realmente eu não sei quanto tempo eu vou demorar para chegar nessa distância. Eu não estou preocupada com esse tempo. Então, não é uma coisa que assim, eu preciso chegar nos 50K logo para poder pegar uma vaguinha na seleção. Não, eu não tenho essa preocupação, sabe? O que vier, vai vir. Mas não é uma coisa que eu boto como meta. Eu quero uma vaga na seleção brasileira, então eu preciso correr 50K, eu preciso fazer prova tal, tal, tal para pegar uma vaga, não. Isso não passa na minha cabeça por enquanto. Olha, eu estou impressionado com a sua maturidade em relação à corrida, a desempenho, a forma que você pensa e você conduz. Aí vou te chamar de carreira, a sua carreira esportiva. É impressionante. E falando agora como treinador, você tem uma longa jornada aí e duradoura, com grandes frutos a colher. Espero que Porque sim. com essa mentalidade que você tem, sem estar preocupado e só olhando para você, que isso é o mais importante, né? Não olhar para o lado, não olhar o que os outros estão fazendo, isso me leva a acreditar que Tatiana Sus estará por muito tempo perpetuando o seu nome nas grandes provas do Brasil. Isso é super interessante. Eu queria saber de você, passou por aqui várias mulheres, atletas, treinadoras, né? Você acha que hoje, em 2023, tem uma dificuldade em ser mulher, em praticar a modalidade do trail, ter um reconhecimento? Tudo bem que você mora na montanha, não vamos falar sobre a dificuldade de treinar que as outras pessoas têm aqui nas grandes cidades, por questão de segurança, de assédio. Como você vê as mulheres no trail em 2023 e se você já encontrou esses obstáculos também? Nossa, eu acho que falta muito, muito. No trail, a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, quando eu morava no Rio, a minha maior preocupação em correr na trilha, eu sempre treinei sozinha. A minha maior dificuldade em treinar na trilha
é o ser humano, não é uma cobra. Todo mundo fala, mas você tem medo de cobra? Não, eu tenho medo do ser humano. Porque se o homem está na trilha treinando e ele tem medo de ser assaltado, que é o que acaba acontecendo no Rio e em outros lugares do Brasil, enfim, a mulher ela não tem que se preocupar só com isso, né? Ela tem que se preocupar em ser assaltada, em ser estuprada. Então, assim, para a mulher é infinitamente mais difícil. Fora que a mulher, não é o meu caso porque eu não tenho filho, mas a grande maioria tem que lidar com trabalhar fora, treinar, cuidar de filho, cuidar de casa, que a gente sabe que é no mundo ideal onde tudo é dividido 50% entre homem e mulher na casa. Normalmente não é. A mulher ela sempre acaba sendo sobrecarregada. Então, você pega essa mulher e ainda coloca ela para treinar, e o trail é feito de distâncias longas, né? Então, você coloca uma pessoa aí para fazer 4 horas na montanha, 5 horas na montanha, tem a segurança, o fato dela ter todas as tarefas de casa, filho e trabalha fora a maioria das vezes. Então, assim, para a mulher é infinitamente mais difícil. Então, você pegar a prova, tem muito homem e pouca mulher, é óbvio que vai ter pouca mulher. Enquanto as provas não incentivarem as mulheres a participar das provas, eu acho muito legal esses grupos femininos que se juntam para treinar, porque isso é um incentivo para a mulher que não consegue treinar sozinha na trilha, que tem uma dificuldade de treinar sozinha na trilha por medo, enfim, por vários obstáculos que a gente tem. Esses grupos femininos de treino, sabe, são muito importantes. Porque essa coisa delas se fortalecerem, né? Da gente se fortalecer para poder encarar aí provas que os homens encaram e que a gente tem tanto, ou às vezes mais talento, porque a gente sabe da resiliência da mulher, da resistência da mulher para as longas distâncias, né? Poder treinar e poder fazer a mesma prova que um homem, a mesma quantidade de provas que os homens. Assim, na sociedade... A sociedade tem as diferenças, seja salarial, enfim... E isso se reflete no esporte. Enquanto a gente não tiver uma mentalidade onde as coisas sejam mais justas entre os sexos, né? Isso vai se refletir no esporte também. E, infelizmente, ainda tem um longo caminho pela frente. Acho que é a luta diária. E, por mais que acho que só a mulher sabe. Então, essa coisa das mulheres se fortalecerem para enfrentar isso e superar as dificuldades é super importante. Tem um longo caminho aí pela frente. Um longo caminho pela frente. Porque tudo aquilo que se torna cultural e tem uma normalização, exatamente, as pessoas acham que é assim a vida, e não é, né? Essa sobrecarga que a mulher sofre diariamente em relação a tudo, né? A transporte, a trabalho, a casa, né? Até na própria família, é algo que já deveria estar bem diferente. Mas a gente percebe que tem essa lacuna justamente porque culturalmente foi-se dado que a mulher tem que fazer X coisas. E os homens, aquela coisa que ele trabalha, chega em casa, senta no sofá, pega a cerveja, liga a TV. Então, é uma cultura equivocada, né? Porque eu lembro das meninas que passaram aqui e elas falam exatamente isso. Pô, para treinar para uma prova longa, eu preciso estar ausente 5, 6 horas no final de semana. E se o meu companheiro ou minha companheira não tiver esse cuidado, esse carinho, não tem como treinar. Então, por isso que a gente tem, em alguns eventos, um número interessante de mulheres, mas são em provas curtas, justamente por essa demanda. Porque tem algo bem interessante da gente falar, Tati, e você demonstra isso em toda a sua fala. A mulher, ela não é uma vida louca igual o homem que entra em várias coisas sem estar preparado. A mulher, ela entra com a certeza que ela se preparou para aquilo. Exatamente. Né? O homem, ele fala, semana que vem eu quero correr 50K. Ele se arrebenta todo, mas ele vai. A mulher, não. A mulher, eu falo porque eu treino muitas mulheres e o nível de disciplina não se compara aos homens. Eu já falei isso para eles e eles sabem. Não se compara. Mas a gente ainda tem essa questão
né, cultural, machista, de achar que alguns espaços é para homens e não para mulher. Então, isso é um grande erro, é um grande equívoco. Exatamente. Né? Você tem eu posso te dar um exemplo aqui, a mulher tem um filho, o filho recém-nascido, se ela sai para treinar, ela é julgada. Poxa, mas você está saindo para treinar, seu filho está com quem? Mesmo que ela tenha um companheiro. Agora, você acha que se o companheiro for jogar futebol no final de semana, não tem problema. O recém-nascido está com a esposa dele. Então, assim, realmente uma questão cultural, sabe? A mulher, quando ela tem um filho e vai sair para treinar, ela é julgada, o homem não. Eu não tenho filho, eu realmente não tenho vontade de ter filho. E eu falo uma coisa que às vezes assusta as pessoas, mas as pessoas falam, mas você não tem vontade de ser mãe? Aí eu respondo brincando assim, eu falo, eu tenho vontade de ser pai. Porque ser pai é super divertido, ser Fácil, pai é né? super legal. Então, assim, na sociedade que a gente vive, é muito mais fácil ser pai do que ser mãe, né? Então, eu acho que isso impacta no esporte, não tem jeito. Mas é uma verdade, ser pai é fácil. Eu sou pai por 2 vezes, é muito fácil ser pai. Pois é. A gente só precisa fazer alguns piques de vez em quando. Mas não vamos longe, né? Eu tô com 44 anos, vou fazer 45 esse ano. E sempre que eu preciso de alguma coisa, eu recorro à minha mãe, né? Dificilmente a gente recorre ao pai. Eu falo que... E é uma verdade. Eu sou homem e eu posso falar isso. Pai, qualquer um pode ser. Mãe, eu falo que mãe é um pedaço de Deus na terra. Né? Então a gente recorre sempre à questão da sensibilidade, do carinho. Então, com meu pai eu converso pouco e coisas pontuais. Com a minha mãe a gente fala de tudo, né? Uma vez eu vi uma coisa, sem querer te interromper, uma coisa... Eu não lembro quem foi a atriz que falou isso, mas ela deu uma entrevista e ela falou assim, nos filmes, sempre que acontece algum problema, a atriz, né, normalmente os filmes são de roteiros feitos por homens, a mulher fala assim, acontece uma coisa, aí a mulher fala assim pro homem, meu Deus, o que a gente vai fazer? E agora? Você já viu isso acontecer na vida real? Acontece uma situação, a mulher nunca chega, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Normalmente quem fala isso é o homem. A mulher já vem com a solução, né? A mulher não chega pro homem e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, na visão do homem, no caso dessa atriz falando, o roteirista do cinema, ele acha que a mulher é aquela coisa frágil que precisa do homem pra, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? O homem fica gripado, ele não sabe o que ele faz da vida dele, né? Parece que ele vai morrer. Então, assim, tanto que eu acho que a mulher desempenha tão bem nas longas distâncias, porque é isso. A mulher menstrua, né, gente? O homem não consegue ficar gripado. Então, assim, não querendo desmerecer os homens nas longas distâncias, mas a gente sabe que as mulheres têm um desempenho incrível nas longas distâncias, né? Então, assim, nossa, se a sociedade mudasse né? A gente, claro, melhorou, né? Mas tem que melhorar muita coisa, porque mudando esse pensamento, ninguém segura as mulheres. Já não segura com esse pensamento patriarcal, imagina sem isso. Verdade. Eu falei essa semana que a qualquer momento eu serei cancelado das redes sociais e serei chamado de feminista. Mas eu, como homem, eu tenho propriedade para falar do nosso mundo porque eu conheço bem, né? E a gente sabe que, sim, tem uma grande lacuna. Outra coisa que eu falei que daria um estudo de mestrado, eu participei de algumas provas longas, né, de trail, e eu sou uma dessas pessoas, mas vejo outros homens sofrendo com cãibra, ali parado, e eu falo assim, cara, eu nunca vejo as mulheres lá com cãibra, sofrendo. Por que será que a gente sofre tanto, né? Uma das coisas é que a gente treina pouco, né? Não treina para distância de forma adequada. E deve ter outras coisas da questão da resistência, da resiliência, Exatamente. a fadiga, a dor, né? E é verdade, quando eu fico gripado, eu entro embaixo do cobertor e fico lá esperando uma canja, um chazinho, né? Fico mal, mas é coisa de homem mesmo. Tati, você falou sobre as distâncias, né? Você não acha que falta por parte dos organizadores
uma valorização também nas curtas distâncias? Porque quando eu estou em grandes eventos, as pessoas, assim, eu tive no evento e tinha lá 12, 21, 35, 50 e 80K. As pessoas perguntam assim, você vai correr 50 ou 80? Uhum. Elas não consideram as outras distâncias. Você não acha que falta uma valorização por parte dos organizadores também? Nossa, eu passo muito por isso. Às vezes eu chego na prova, vai correr quanto? 10. Mas por quê? O que aconteceu? Sim, eu preciso estar lesionada para correr 10, né? Porque... E as pessoas, principalmente o organizador de prova, ele esquece... O organizador de prova, ele é o mais interessado que o trail cresça, né? Só que eles esquecem que para o trail crescer, você tem que ter novos adeptos, né? E os novos adeptos, eles vão entrar pelas distâncias curtas. Então, se você não pode botar ali um 10K, mais ou menos, facilzinho, sem quase nada, uma trilhinha à toa, porque a pessoa vai ali e talvez ela não queira voltar. Se você faz um 10K, como foi esse que eu corri na Insanity, que é um 10K difícil, que não é um 10K fácil, porque primeiro, a distância curta não é fácil, porque você está ali com o coração na boca o tempo inteiro, você não pode parar para respirar, você não pode parar para pensar, né? Então, assim, é uma outra dinâmica. E você coloca uma prova legal, uma prova difícil, sabe? Aquilo ali, a pessoa que está entrando no trail, ela vai falar, cara, que legal, sabe? Então, você não pode deixar de valorizar a distância curta, porque é ela que vai fazer as pessoas entrarem na modalidade. Ninguém começa nos 50 quilômetros. Então, assim, ninguém responsável, ninguém em sã consciência começa nos 50 quilômetros. Então, assim, se você não valoriza a distância curta, você cria mais dificuldade para as pessoas, né, curtirem aquilo ali. Então, eu acho que você tem que valorizar a distância curta simplesmente porque é uma distância como qualquer outra e tem dificuldades, peculiaridades daquela distância ali que são diferentes da distância longa, mas que são dificuldades distintas, enfim. E você tem pessoas que desempenham muito bem em distâncias longas que não vão desempenhar bem em distâncias curtas e vice-versa. Então, sim, cada um tem a sua dificuldade, a sua particularidade. Não é uma coisa melhor e outra coisa pior. E também você não pode esquecer que a distância curta é a porta de entrada. Então, se você pode ter provas só de distância longa, beleza. Mas para democratizar o esporte, você tem que ter várias distâncias. Então, eu acho, e principalmente para criar portas de entrada. Então, às vezes, o que acontece é uma pessoa vai correr uma prova longa. Aí ela vai acompanhada de uma outra pessoa que está começando agora. Aí a outra pessoa vai e opta por uma distância curta. Mas se ela faz uma distância curta muito legal, ela vai querer voltar. E ela vai querer se empenhar para fazer uma distância mais longa. Ela vai querer se empenhar para melhorar naquela distância curta, fazer de novo e fazer num tempo menor, enfim. É a porta de entrada. Então, tem que valorizar a distância curta, né? Não faz sentido esse preconceito. Eu não consigo entender. Eu concordo com você. Eu vejo alguns organizadores. Outro dia eu estive em um evento e tinha camiseta finish só para as distâncias longas. E aí eu corri a distância curta, né? Uhum. E fiquei olhando aquilo, eu falei, mas eu terminei a minha prova. Eu fui finish também. Mas eu já vi distância longa com 5 colocados no pódio geral e distância curta com 3. Sim, você quer botar 3? Eu concordo, pode botar 3, mas bota 3 para todo mundo, né? Ou bota 5 para todo mundo. Premiação em dinheiro. Premiação, mesma coisa. Você quer, tudo bem, você quer botar uma premiação maior para quem fez 50 e menor para quem fez 10? Ok, mas você tem que dar premiação para todo mundo, né? Você dá premiação só para 50K e não dá para 25? Não faz sentido. Não, você desvaloriza a pessoa que está ali correndo na sua prova uma distância menor. Não faz sentido isso. Então, eu acho que desmotiva, porque nem todo mundo quer ir para os 50 quilômetros, nem todo mundo quer ir para os 100 quilômetros. Então, você vai desmotivar a pessoa que quer ficar ali nos 25, que já é uma baita de uma distância, sabe? Então, sei lá, tem certas coisas que precisam, né, de um bom senso aí da organização, enfim, de maneira geral, né?
E você falou, e é verdade, numa prova curta você faz muito mais força do que numa prova longa, porque não tem muito tempo para pensar, para respirar, porque a prova é uma prova curta, né? Exatamente. Numa prova longa você vai desenvolvendo, você sabe que você vai ficar ali 8, 10, 12, 16 horas correndo, diferente de uma prova curta. Outro dia teve uma situação de um evento que eles exigiam o atestado para as provas longas e não exigia para a prova curta. Eu falei, é um grande equívoco, porque o coração na prova curta ele bate no queixo o tempo inteiro. Na prova longa, não. Ninguém sai numa prova longa, né, queimando o pneu. Você sai... É porque eles acham que nos 10 quilômetros, como você vai ter muito iniciante, a maioria das pessoas vão completar ali de boa e você vai ter só algumas pessoas que vão para competir. E não é bem assim, né? Até porque quando você pensa que tem pessoas que estão indo para o trail e que saíram do asfalto competitivamente, e essas pessoas estão saindo de distâncias, estão entrando no trail em distâncias curtas, você acha que um corredor de asfalto que corre 10 quilômetros em menos de 40 minutos, ele vai para o trail nos 10 quilômetros e vai fazer brincando? Ele não vai fazer brincando, né? Ele vai fazer até mais forte, porque ele não está acostumado, ele não sabe medir a força ali na subida, na descida, ele vai com tudo. Então, assim, eu acho que é uma ideia errada, assim, achar que na distância curtinha só vai o acompanhante de quem está fazendo a longa, só vai quem está começando. Então, eu acho que você tem que tem que prestar atenção da mesma maneira que você presta. É porque normalmente o organizador está preocupado com o tempo de exposição do participante durante a trilha. Ah, eu tenho mais tempo de exposição, tem mais chance de dar um problema, realmente. Você tem um cara que vai estar 10 horas na trilha, a chance de dar um problema lá num lugar remoto, no alto da montanha, é muito maior do que o cara que está ali fazendo 10 e o resgate é mais fácil. Enfim, ele está menos tempo exposto na trilha, beleza. Mas a questão de saúde, todo mundo deveria estar apto para fazer, né? E a segurança do organizador é o atestado, né? Com certeza. E do próprio atleta, né? A segurança do atleta, ele tá ali com os exames em dia, né? Com certeza. Vai ter um evento agora e tem várias distâncias e o 55K tá de graça, gratuito. E aí eu começo a pipocar nos grupos e eu chamo isso, não quero criar nenhum tipo de preconceito, né? Mas a gente usa um ditado antigo que é presente de grego, né? Quando você recebe algo que não é tão agradável. E isso por causa do cavalo de Troia, né? Que foi um presente mandado e perderam lá a batalha por um presente de grego. E aí eu falei com uma das pessoas o seguinte, você sabe o que vai acontecer? Você colocou as outras distâncias cobrando e o 55K de forma gratuita. Vai aparecer um monte de gente no 55K que não tem condições de fazer o evento e ele vai colocar o seu evento em risco. É isso, eu nunca vi. Por que vai colocar o evento em risco? Porque você tem lá 1 ou 2 ambulâncias, né, com UTI, e aí o cara passa mal. Quem mandou colocar esse cara lá que ele não tinha condições? Você sabe por que ele foi? Porque era de graça. Porque se fosse pago igual as outras, ele ia escolher outra distância. Então eu acredito que não tenha sido uma boa estratégia desses organizadores. O evento vai acontecer agora, né? E não é uma boa estratégia. Tati, a gente fala de crescimento no trail, a gente fala de crescimento das mulheres também, né? Em grandes eventos. Mas tem uma preocupação para a gente que imagina ainda correndo daqui 30, 40 anos, a questão do impacto ambiental. Você acha que as pessoas têm tido esse cuidado quando elas adentram nas trilhas em entender que aquilo precisa ser cuidado para que daqui 20, 30 anos, se não for eu ou você, que seja os meus filhos, os nossos sobrinhos, outras pessoas possam passar pelaquela trilha da mesma forma que a gente passou? Infelizmente, não. No Brasil, a gente não tem uma cultura de montanhismo como se tem na Europa, né? Na Europa, você tem aí famílias, crianças desde sempre na trilha. Final de semana, caminhando, passeando.
a cultura de montanhismo no Brasil é bem menor. Então, se a gente quer que o esporte cresça, ele tem que vir junto de educação. E essa educação ambiental tem que partir da gente. Porque a pessoa que está entrando agora, que está acostumada a correr na rua e na prova de rua jogar o copo da água no chão, se o organizador da prova de montanha coloca copo d'água no ponto de abastecimento, a pessoa vai jogar o copo d'água no chão. Então, assim, essa educação tem que partir da gente que já está no esporte para com a pessoa que está entrando no esporte. Seja do organizador, seja do treinador, seja da comunidade do trail. Porque, infelizmente, não é só no asfalto que você vai sair para correr e vai encontrar o sachê do gel no chão. Na trilha você encontra. Eu vejo muito. Então, assim, não adianta. Tem que ter a conscientização ambiental, a consciência ambiental. A educação ambiental tem que andar junto com o crescimento do trail. Senão, a gente vai perder espaço. Porque você tem aí provas maravilhosas que estão acontecendo em lugares incríveis, em parques nacionais, que é coisa que a gente nunca teve e tem organizações conseguindo agora. Se você entupir esses lugares de lixo, você não vai mais conseguir licença para correr nesses lugares, né? Fora que a gente nem deveria estar pensando só numa licença para fazer uma prova, né? Você não anda na sala da sua casa e joga lixo no chão da sua casa. Então, por que você vai jogar lixo na trilha, no lugar onde você treina, no lugar onde você usa para treinar, para correr, né? Tem uma frase que eu acho muito legal, é que não existe fora. Você não está jogando fora, você está jogando fora de onde? Não vai sair do planeta, o negócio não vai se decompor imediatamente, né? São anos e anos e anos. Então, assim, você tem que pensar muito bem, né? Já é complicado, a gente joga no lixo, vai para o aterro sanitário, que normalmente não tem separação, não sabe? A gente já tem uma dificuldade de coleta seletiva no Brasil. Então, você ainda jogar no chão da trilha, sabe? Para mim, isso é muito absurdo. Mas, enfim, é uma cultura que a gente tem que combater, né? E a gente só combate esse tipo de cultura com educação. E a educação tem que ser de quem já sabe como faz, educar quem não sabe como faz. Então, se você tem um atleta que está chegando com uma mentalidade que não é bacana, você tem que educar para que aquela mentalidade mude, que é para ele não, tipo assim, o esporte crescer sem controle nenhum. Então, a gente quer que o esporte cresça? Quer, claro que quer. Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a parte da educação. Fundamental, né? A educação, ela é fundamental para nos educar e replicar essas mensagens, que é extremamente importante. A gente vê o que aconteceu em Serra Fina, né? Era um local que todos tinham acesso. Uhum. E ali, por vários descuidados, né? Porque não é você entrar numa loja de trail, se vestir de trail, de montanhista e achar que dá para você escalar a montanha, chegar lá, fazer uma fogueira. Exatamente. Não ter uma responsabilidade. Aconteceu um incêndio naquela proporção, aconteceu no Rio de Janeiro também, em outros locais. E aí fica cada vez mais difícil você ter acesso, porque agora, além do controle de entrada, o valor que se paga para entrar já é um custo que acaba ficando alto, né? Exatamente. E todos nós vamos ter que pagar esse preço, justamente por não saber cuidar daquilo que é nosso, que é a nossa conexão, que é a nossa matéria, né? Isso aí. Ô Tati, uma pergunta. Existe possibilidade da Tati voltar para a cidade e deixar a montanha? Então, eu sou sagitariana, né? Eu gosto de uma mudança. Na minha vida eu já me mudei várias vezes. Tinha uma época que de 2 em 2 anos eu estava em um lugar diferente. Então, assim, eu nunca digo nunca. Eu acho que nunca é muito tempo. Mas eu acho assim, se eu voltar para a cidade, o meu cantinho tem que estar lá. E eu tenho que ter essa possibilidade de 15 em 15 dias, ou então passar uma semana aqui, uma semana lá. Mas eu acho que essa necessidade de ter um lugar onde eu possa me conectar com a natureza, que eu possa descansar, que eu possa desligar, isso eu não quero perder nunca mais. Então, eu nunca digo nunca.
Posso voltar para a cidade? Talvez sim. Mas sempre tendo esse cantinho aí para poder dar essa relaxada, poder desconectar um pouco desse caos da cidade. É muito legal a gente ter essas possibilidades, né? Principalmente da questão da tecnologia, que permite você trabalhar. Nossa, eu sou privilegiada, porque eu moro no alto da montanha, mas eu tenho internet de fibra ótica. Então, eu consigo trabalhar e sou privilegiada por trabalhar numa empresa incrível, trabalhar com o que eu gosto, né? Trabalhar com esporte e poder trabalhar de casa. Na verdade, poderia dizer que não é nem trabalho, né? Tanta coisa que a Não, gente... é trabalho porque, olha, tem dor de cabeça, tem perrengue, tem muita responsabilidade, mas e tudo isso ameniza quando a gente trabalha com o que a gente ama, A né? gente gosta, é isso que eu quero dizer. Então, pô, com certeza. Tati, eu queria que você falasse para as mulheres que estão assistindo aí, né? Uma palavra de incentivo. Mas antes de você falar essa palavra, onde você procura essa automotivação para estar bem todos os dias, para treinar, para competir como se não houvesse o amanhã? Bom, primeiro, o que eu queria deixar para as mulheres é uma palavra que é muito emblemática em vários aspectos da vida da mulher, que é a resistência. A gente tem que resistir. Então, é união e resistência. Eu acho que para a gente poder viver nesse mundo, né, que é difícil para a mulher, não é um mundo fácil para a mulher, a gente tem que resistir. A gente tem que ser forte para poder lidar com tudo que a gente lida no dia a dia, sabe? Com todos esses empecilhos que colocam pra gente, que a sociedade coloca pra gente. Então, eu diria resistência e união. E a questão do treinar, do dia a dia, é muita coisa. Eu acho que todo mundo que já se lesionou sabe o prazer que é correr com saúde, que é poder correr. Então, toda vez que você tá desanimado, né? Porque a gente vai na disciplina, né? A gente não vai na motivação. Então, toda vez que você, tipo, putz, eu não tô a fim de ir, mesmo sabendo que tem que ir, lembra de quando você não podia ir, sabe? De quando você tava ali querendo treinar e não podia treinar porque não tava, enfim, tava com uma dor, tava com uma lesão e tinha que esperar e tinha que ser paciente. Então, assim, aproveita que você pode. E a vida é tão curta, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? A gente, enfim, a vida é isso, a vida é um sopro. Então, tenta aproveitar da melhor maneira possível. Então, se você ama correr, cara, é isso, sabe? Aproveita isso. Eu tenho o privilégio de morar onde eu moro, de trabalhar com o que eu trabalho. É claro que isso facilita a minha vida, nem todo mundo pode fazer o que eu fiz, mas assim, não desista do seu sonho, sabe? Tinha um momento que eu queria ir morar na montanha, eu não podia, mas eu não deixei de sonhar com isso, sabe? Uma hora isso ia acontecer e eu dei a sorte de acontecer cedo, né? Mas se com você só puder acontecer na aposentadoria, não tem problema, sabe? Mas não deixa de sonhar com isso, sabe, de almejar isso. Eu acho que eu sempre repito, eu falo muito isso, a vida é muito curta. A gente realmente não sabe. Um dia a gente está bem, outro dia a gente pode não estar mais aqui. Então, aproveita, sabe? Vive intensamente. Então, eu penso sempre assim. Eu tento viver da melhor maneira possível, do jeito que me faz mais feliz, né? Se eu tô sendo feliz e não fazendo mal a ninguém, então, para mim, é isso que vale. Então, eu tento aproveitar o máximo possível. E eu aproveito correndo. Bem interessante. Aproveite o presente. Totalmente. Enquanto você pode. Isso aí. Eu estou 2 dias sem poder treinar porque a pressão arterial está 18/10, 17/11. Então a gente... quando normalizar, você não vai perder a oportunidade, Exatamente. né? Então... A gente não pode perder as oportunidades porque a corrida, principalmente a corrida, quando você está conectado com a natureza, faz tão bem para o corpo e para a mente, né, que a gente se torna outra pessoa. E a ausência disso faz tão mal para a gente
que a gente acha que não vai ter o amanhã. Então, é importante olhar para o hoje e aproveitar o hoje. Tati, eu quero agradecer a sua presença, que foi uma honra recebê-la, né? Você veio direto da montanha para o Na Montanha, né? Mas eu queria que você deixasse o seu... Eu sei que você tem vários apoiadores, pode agradecer todos eles. A gente sabe como é difícil praticar atividade física, seja lá qual for a modalidade. E ter verdade. pessoas que acreditam na gente, que apoiam a gente, é muito difícil. Sim, bastante. Então, eu quero que você aí agradeça todos eles, né? Eu recebi aqui um presente muito legal seu, que é o gel da Monbora aí, que é uma delícia, eu já experimentei. Pessoal, sem aditivos, sem conservantes, totalmente orgânico, 100% natural, natural. 100%, e é uma delícia. Eu que gosto de doce, Tati, Nossa. isso aqui é um perigo na minha mão, viu? Porque dá vontade de comer. É aquela recompensa, depois de horas e horas correndo, no meio do treino, você tá lá cansado, chegou no alto da montanha, você tem cacau com castanha de caju, imagina. Pois é isso aí. Então pode agradecer e muito obrigado pela sua presença. Espero recebê-la aqui novamente em uma outra oportunidade, tá? Só chamar que estamos aí. A gente desce da montanha e vem passear aqui na Selva de Pedra. A Selva de Pedra. A Monbora me apoia hoje em dia. Eu adoro os produtos, eu me conecto muito com a empresa, com tudo que ela acredita. E realmente, assim, eu me dei muito bem com os géis da Monbora, porque por eles serem 100% naturais, eu não tenho nenhum tipo de desconforto gástrico com eles. Desce muito bem pra mim e, assim, eu adoro. Cara, não deixa nada a desejar na performance e além de ser uma delícia, né? E também a Coros, que é a marca de GPS que pra mim não tem comparação com nenhum outro. Eu já usei, não vou falar das outras marcas, mas eu já usei todas as marcas que você pode imaginar desde quando eu comecei a correr. E, cara, a Coros é imbatível, não é à toa que ela tá dominando o mercado aí de Kipchoge e Kilian Jornet. Então, assim, eu fico muito grata por eles estarem me apoiando. São empresas que pensam no esporte, né? É tão difícil a gente num esporte não olímpico, né? A gente não tem visibilidade governamental, então a gente depende dessas empresas privadas pensarem no nosso esporte, apoiarem no crescimento do trail no Brasil. Então, Monbora, por exemplo, é uma empresa que está 100% trail, então isso é muito bacana. Eu acho que é importante a gente olhar para essas empresas que estão olhando para a gente, sabe? E eu queria agradecer você pelo convite, adorei estar aqui. Com certeza, só chamar que eu volto. Com certeza iremos chamar. Deixa a sua rede social também, para quem quiser acompanhar o seu dia a dia na montanha, lá, que é muito legal. Acompanhar suas provas, sua chegada em velocidade, alta velocidade. Meu Instagram é Tatiana Suz, Tatiana normal, SOOZ. E eu gosto de compartilhar, como eu era fotógrafa, né? Então eu adoro tirar foto. E eu gosto de compartilhar o dia a dia dos treinos, o dia a dia na montanha, as provas. Tô sempre por lá postando. É isso aí. A gente do Na Montanha agradece você, agradece os ouvintes, agradece o Matheus, que está ali no Estúdio Voz na técnica, sempre mandando muito bem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br.
Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto na